Olá pessoal, nós estaremos estudando então nesse módulo a estrutura do fluxo de caixa pelo método indireto. Ela traz consigo uma grande contribuição, essa demonstração financeira, porque ela interliga o balanço patrimonial junto com a demonstração do resultado do exercício, essas duas demonstrações, e elabora-se a partir daí essa terceira ferramenta que é a estrutura do modelo do fluxo de caixa pelo método indireto. Ou seja, nós conseguimos visualizar o lucro gerado apurado através da DRE e o caminho desse lucro até chegar no caixa. Por que isso é muito importante? Existem empresas que geram enormes lucros, mas elas procedem grandes investimentos, por exemplo, no seu imobilizado, no seu capital de giro, efetuam pagamentos a prazos curtíssimos do seu fornecedor e, por consequência, o lucro gerado ele acaba se perdendo no meio do caminho, não alimentando caixa. A empresa, para não ficar com o caixa negativo, ela busca novos empréstimos e financiamentos bancários. Quer dizer, o lucro que existiu desaparece dentro da empresa por uma ansiedade de crescimento. E muitas das vezes esse capital investido para o crescimento não se transforma em crescimento de receita ou controle dos custos nos períodos subsequentes, levando a empresa, assim, numa insolvência financeira por ter que pagar juros para o banco por uma péssima gestão do seu capital de giro. Justamente isso que nós estaremos apresentando nos slides subsequentes, a importância do fluxo de caixa para efeito da gestão financeira de uma visão daquilo que está acontecendo dentro das empresas, de acordo com o CPC 26 das estruturas das demonstrações financeiras. Era muito importante em apresentar as decisões econômicas e de uma determinada gestão, em como que os administradores estão conduzindo o lucro gerado pela empresa em relação às suas ansiedades de crescimento, investimento em capital de giro, se o valor é suficiente ou não, do lucro gerado para promover o incremento da empresa. Muitas das vezes a ansiedade pelo crescimento leva a empresa a um alto endividamento e que pode comprometer resultados operacionais futuros da empresa. Então, o fluxo de caixa, ao interligar principalmente o método indireto, ele parte do lucro líquido e transita por todos os grupos de contas do balanço patrimonial, porque o lucro líquido alimenta o patrimônio líquido, e ele se transita em todas as contas de investimentos, passa também pelas contas do capital circulante líquido, do ativo circulante, com as compensações também do passivo circulante, que até chegar nos empréstimos de financiamento para demonstrar se a empresa ela está gerando fluxo de caixa operacional antes de fazer captação do banco decorrente dos seus investimentos também nas atividades de crescimento que seria o ativo imobilizado. Nós conseguimos visualizar essas oportunidades dos resultados equivalentes do caixa, também o crescimento, porque o caixa se alterou. Então, nós temos que consiste, então, em estar avaliando as entradas e saídas de recursos dentro da empresa, os investimentos, quanto que essa empresa está gerando de recurso financeiro a ser disponibilizado pelos acionistas. Se bem que tem a questão também das reservas que são constituídas em decorrente do fluxo de caixa entre os prazos de pagamento e recebimento. Também existe a proteção conforme se apresenta nas estruturas do balanço patrimonial dentro do patrimônio líquido, onde se evidencia a necessidade de constituição de reserva, porque muitas das vezes os eventos econômicos eles se distinguem do evento financeiro. Mas o fluxo de caixa, em tratar todas as movimentações entre origens e pagamentos, ele contribui também para
amenizar um pouco esse efeito entre a competência, a contabilidade pelo regime de competência e os seus eventos econômicos, porque o interesse é saber o porquê o caixa se alterou. Então, nós temos o caixa, que compreende os recursos disponíveis para a empresa tomar decisões, equivalentes de caixa seria todo o ativo circulante dentro da empresa, e o fluxo de caixa são as entradas e saídas dessas equivalências de caixa. Bom, normalmente se separa, de acordo com o CPC 26, da estrutura das demonstrações contábeis, o fluxo de caixa ele é segregado em 3 grandes movimentos. Primeiro são os movimentos das atividades operacionais geradoras de receita, e compreende até o lucro líquido gerado, e também as movimentações dentro do ativo circulante em deduções aos passivos circulantes, porque o ativo circulante é onde residem os estoques da empresa ou contas a receber, que tem como contrapartida os valores a pagar aos fornecedores, também cargos, salários a pagar, que são os grupos de contas ligados totalmente à parte operacional de uma empresa. Ok? Então, tem a parte operacional dos estoques, você vende os estoques, deduz os seus custos, gera receita, paga imposto, paga salários a pagar. Então, tudo está ligado à parte operacional de uma empresa. As atividades de investimento já refere-se a compras de ativos imobilizados, porque uma empresa, a partir do momento que ela está estruturada, ela tem por obrigação gerar receita para compensar esse investimento que foi efetuado dentro do seu ativo imobilizado. Então, você compra máquina, equipamento, terrenos e tudo mais, investe no seu estoque. Esse estoque é produzido pelas máquinas e equipamentos dentro do seu parque industrial, que é o grupo do investimento gerador de receita. A partir daí, tem que ter os fluxos de caixa para pagar esse investimento. Se tiver algum investimento incremental no ativo imobilizado, de incremento de crescimento, não justifica a empresa manter o seu próprio fluxo de caixa decorrente de investimento em períodos anteriores. Então, se destaca, a partir desse momento que a empresa entra em fase de operação, se ela está fazendo novos investimentos de crescimento. Porque se faz investimento de crescimento no ativo imobilizado, tem 2 opções: ou aumenta a receita ou reduz custo através da automatização dos processos. Então, se aumenta a receita ou reduz custo, por consequência, o fluxo de caixa ele tem que aumentar. Agora, se fizer investimento, não tiver nem incremento de receita e nem redução de custo, não justifica os investimentos. Bom, daí aparece um outro grupo que são as atividades de financiamento. Ok? Para deixar destacado o porquê está buscando dinheiro no banco. Se uma empresa efetua grandes investimentos no seu capital de giro e não se traduz em crescimento de receita, no mesmo modo de investimento, e ela não gera fluxo de caixa operacional, então ela tem que buscar dinheiro no banco. Então, esse destaque das atividades de financiamento numa linha separada é justamente para ficar muito aberto se essa empresa está caminhando para o endividamento por falta da gestão de investimento no seu capital de giro e também no seu grupo de investimento, e isso vai fazer com que a empresa venha a ter sérias dificuldades financeiras ao longo do tempo. Ok? Bem, nós apresentamos esse slide, então, uma empresa no momento, por exemplo, do ano de 2018, onde nós conseguimos visualizar um quadro do ativo circulante, não circulante, permanente, patrimônio líquido, passivo não circulante, passivo circulante. Agora nós estamos visualizando ele no ano 2019. Também os grupos que foram comentados, o que se percebe? A empresa teve um aumento no quadro do ativo permanente, ele cresceu de tamanho, e também teve uma redução do quadro do tamanho do patrimônio líquido. Bom, já o que se analisa nesse quadro, se reduziu o quadro do patrimônio líquido é porque ela teve prejuízo. E se aumentou o quadro do ativo permanente, é sinal que ela teve novas compras de ativo imobilizado, então aumentou o permanente. Então, com essas 2 movimentações, prejuízo e aumento de permanente,
A empresa, para pagar o prejuízo, usou recursos do seu ativo circulante, por isso que teve uma redução no ativo circulante. Se não foi possível ela fazer toda essa movimentação de ativo de permanente, redução do patrimônio líquido pelo seu prejuízo, ela foi induzida a buscar dinheiro do banco e por isso teve um aumento do passivo não circulante no ano de 2019. Com isso, nós conseguimos, através apenas de olhar quadro, entender o que aconteceu com o fluxo de caixa e por que ele também se alterou. Ok? Agora nós apresentamos modelos que afetam caixa entre as suas origens e aplicação. O que seria origem? Tudo que se traz dinheiro para o caixa é origem, e tudo que sai de dinheiro do caixa é uma aplicação. Por exemplo, se você aumentar o teu estoque, você está aplicando, comprando mais estoque, então é uma aplicação de recurso. Se você reduz, por exemplo, o teu estoque, é uma origem de recurso, porque antes você gastava 10, agora você passa a gastar 5 no teu estoque, você está beneficiando o teu caixa. Agora, se você tem um estoque que era 10, agora passa a ser 20, você está aplicando no teu estoque e você está tendo uma aplicação de recurso prejudicando o teu caixa. As origens de recurso também, se você tiver um fornecedor de que você tinha, por exemplo, 50, agora foi para 100, você está deixando de pagar o teu fornecedor em 50, então você tem uma origem de recurso. Agora, se você tem um fornecedor no valor de 50 e reduz ele para 20, você está pagando antecipadamente o teu fornecedor, você está tendo uma aplicação de recursos. O que nós podemos resumir nessas duas aplicações, nesses dois exemplos, é de que todo aumento no ativo é uma aplicação de recurso, toda redução do ativo é uma origem de recurso, todo aumento no passivo é uma origem de recurso e toda redução do passivo é uma aplicação de recurso. Por exemplo, se a empresa faz uma captação de dinheiro no banco, ela não devia nada no banco, agora ela passa a dever 50, ela está tendo uma origem de recurso, quer dizer, o banco colocou o dinheiro dentro da empresa. Ok? Então, por aí nós estamos vendo as origens e aplicações. Então, por essas setas, nós conseguimos visualizar a movimentação. Quando a seta está para cima, estamos tendo uma aplicação na parte da aplicação de recursos. Quando ela está aumentando, nós estamos tendo uma aplicação de recursos. Na parte de origens de recursos, quando ela está reduzindo os valores, nós estamos tendo origens de recursos. Então, a seta é um exemplo visual para a gente poder compreender essa sistemática de aplicação de recursos. Aqui nós apresentamos uma igualdade entre o balanço patrimonial, entre o ativo e o passivo, e daí nós vamos fazendo as transposições de conta até que nós chegamos numa linha que caixa é igual ao passivo circulante, mais patrimônio líquido, menos o ativo não circulante, menos o ativo permanente, menos as necessidades de investimento no capital de giro, onde nós apresentamos apenas as variações de um período para o outro. Ok? Então, nós temos agora as explicações do caixa, o que representa cada uma das linhas. Bom, nesse modelo da demonstração do fluxo de caixa, de acordo com o CPC 26, onde o lucro líquido apresentado ele é considerado antes do imposto de renda. Então, nós tivemos um lucro dessa empresa de 3.350.000, voltando a depreciação no valor de 450.000, perda cambial, resultado de equivalência patrimonial e despesas com juros, que são os lançamentos que ocorrem dentro da empresa após o seu lucro operacional. Então, e que acaba afetando, logicamente, o lucro líquido. Então, retorna, por exemplo, a depreciação, que não é um desembolso de caixa, apenas um lançamento contábil efetuado como uma reserva de lucro para que a empresa possa repor o seu ativo imobilizado e ficou desgastado, mas efetivamente não aconteceu uma saída de caixa. A perda cambial, que é referente às perdas de oscilação da taxa do dólar, mas ainda não se efetivou como uma variação cambial realizada, resultado de equivalência patrimonial, que são resultado de outras empresas dos grupos que são considerados dentro da empresa principal, que é a empresa mãe, a investidora, e também despesas com juros, na intenção de visualizar o fluxo de caixa operacional como se fosse uma empresa sem juros, integralmente financiada
pelo patrimônio líquido, não existindo então a figura do banco, para perceber se essa empresa gera fluxo de caixa para fazer o pagamento dos bancos e também dos dividendos, que é o salário dos acionistas. Então, retornando, ela apresenta um valor de 3.740.000, um fluxo de caixa até considerável, porém ela faz investimento dentro do seu grupo do ativo operacional, onde estão os seus estoques, os seus clientes, com deduções de investimentos efetuados provenientes de fornecedor, oscilações de impostos, resultando num fluxo de caixa operacional apenas de 1.380.000. Já percebemos uma redução grande do fluxo de caixa operacional até o fluxo de caixa das atividades efetivamente operacionais. A empresa também promove investimento em ativo imobilizado, no valor de 350.000, mais investimento em aquisição de controlada, no valor de 550.000, resultando no fluxo de caixa líquido dos investimentos negativo em 480.000. Quer dizer, do fluxo de caixa das atividades operacionais serão deduzidos esses 480.000, que são investimentos que a empresa está fazendo para crescimento. Bom, em decorrer disso, a empresa também pagou dividendos no valor de 1.200.000 e foi necessário fazer empréstimo de 250.000 no curto prazo e 250.000 também no longo prazo. E as atividades de financiamento causou impacto negativo de 790.000. Bom, se nós somarmos então o fluxo de caixa das atividades operacionais no valor de 1.380.000, deduzir o que a empresa efetuou de investimento no seu ativo imobilizado e também investimento em coligadas controladas no valor de 480.000, e deduzir tudo que saiu da empresa, tanto em pagamento de dividendos e juros e as atividades de financiamento da empresa no valor de 790.000, a empresa resultou apenas no valor de 110.000 de incremento no caixa. Imagina agora a distância entre 3.740.000 e o aumento líquido das atividades de caixa apenas no valor de 110.000, considerando que a empresa fez um financiamento no valor de 500.000, 250.000 no longo prazo e 250.000 no curto prazo. Então, somando os 110.000 com os 120.000, resulta num caixa de final do período no valor de 230.000. Bom, a importância da análise do fluxo de caixa para percebermos como que surgiu o lucro líquido. Desse lucro líquido, retornando os valores não caixa e também a despesa financeira, quanto foi o fluxo de caixa operacional. E desse fluxo de caixa operacional, como que a empresa procedeu seus investimentos, tanto em gestão de capital de giro, como também em investimento de crescimento, e se esses dois investimentos consumiram integralmente o fluxo de caixa operacional da empresa, e ela precisou buscar dinheiro no banco para que ela pudesse encerrar o período com um fluxo de caixa positivo. Ok? Então, o aumento líquido de caixa, aquilo que efetivamente acaba refletindo numa oscilação do caixa de uma empresa de um período ao outro, nada mais é do que o caixa gerado pelas atividades operacionais, entre as vendas do produto, o lucro líquido que gerou e como que a empresa administra o seu capital de giro, somado com as atividades de investimento, quanto que a empresa investe para promover crescimento do seu ativo imobilizado, do seu parque industrial, onde residem máquinas e equipamentos, e somado também às atividades de financiamento, que são as captações de recursos advindo dos bancos ou dos acionistas mediante aporte de capital, nós temos finalmente o aumento líquido de caixa e equivalente de caixa. Aí sim, esse valor somado ao saldo do caixa do período anterior, nós passamos a ter então o caixa do período atual. Agora nós temos um outro exemplo, onde nós já apresentamos agora, ao invés de direto no balanço patrimonial, a movimentação do ano de 2018 ao ano de 2019 pelo balanço patrimonial. Então, nós enxergamos, por exemplo, um balanço que se inicia no valor de 74
557 milhões, vai para 89.654 milhões, então ela teve uma variação de um ano para o outro de 15 milhões. Então, quer dizer, a empresa de crescimento, quer dizer, tudo que aumenta no ativo, nós podemos considerar como aplicação de caixa, por isso que o sinal está negativo. Ok? Se você compra um automóvel, se você compra um apartamento, o teu caixa, o teu banco, está saindo dinheiro do teu banco. Então, é a mesma visão. Então, nós estamos tendo aí movimentos de saídas de caixa promovido por crescimento de investimento. Nós já estamos visualizando que o estoque cresceu em 9 milhões e que o ativo imobilizado cresceu em 3 milhões e meio. Se nós tivermos esse investimento, nós vamos ver do outro lado as origens de recursos. A empresa tinha 74.557 milhões, foi para 89.654, então teve uma origem de recursos de 15.097. Nós visualizamos um aumento no financiamento no valor de 2 milhões, no valor de 2 milhões e 800. Agora nós queremos saber por que esse caixa se alterou. Aí nós estamos vendo apenas uma visão inicial das movimentações. Agora vamos ver no detalhe. Nós temos então a empresa na sua DRE, no seu lucro líquido de 10.391, o valor da depreciação, dividendos obrigatórios, então a DRE. Então vamos linkar a DRE com o balanço patrimonial através do fluxo de caixa. Então nós temos lá o 15.774, que é o lucro da empresa antes do imposto de renda, 15 milhões, gera um fluxo de caixa operacional de 17.333 milhões, voltando à depreciação e voltando às despesas com juros, que é o fluxo de caixa operacional, nós visualizamos a empresa antes do endividamento. A empresa promoveu investimento no working capital no valor de 15.377, quer dizer, dos 17 milhões só sobra 1.956. Ela também promoveu investimento no ativo imobilizado no valor de 3 milhões e meio, totalizando entre intangível e investimento em colegadas 3.650. Para isso, para se reorganizar, ela foi no banco e buscou 3 milhões e 100 para que tivesse um aumento líquido de caixa de 1.406. Então, se olharmos todos, somente esse movimento da interligação entre origens e aplicações de recursos, correlacionando o resultado com o balanço patrimonial, todo o fluxo de caixa no valor de 17.333 milhões foram totalmente consumidos e ficou dentro da empresa. E ela precisou, pela ansiedade de crescimento, tanto no ativo, no capital de giro, tanto no imobilizado, ela precisou buscar no banco 3 milhões e 100 para ficar com um valor positivo de 1.406, que é o que nós apresentamos no nosso descritivo dessa análise do fluxo de caixa. Resumo, todo o fluxo de caixa foi consumido no capital de giro, investimento e crescimento, que levou a empresa a aumentar o seu endividamento e exposição ao risco financeiro. Nós temos um exemplo da DMPL, do saldo de um ano ao outro ano, as constituições e reservas, a reserva legal, reserva para expansão e tudo mais. É importante ver a DMPL com fluxo de caixa, porque tem os dividendos obrigatórios, que teria que ser distribuídos aos acionistas. Agora nós temos um case aí da Fibria, e numa análise mais pontual de uma empresa em si, do ano 2016, 2017, apresentamos ela entre suas origens, aplicações e recursos, temos também a DRE da Fibria, o resultado apresentado no ano de 2017, 0,93 milhões, 2016, 2015. Nós temos a demonstração de resultado e agora o fluxo de caixa. Do fluxo de caixa, nós partimos lá do lucro líquido, já após o imposto de renda. Apresentamos também quanto que a empresa investiu, que foi o fluxo de caixa das atividades operacionais, no valor de 2.566 milhões. O investimento da empresa de crescimento, que ela está investindo no imobilizado, e totalizou entre o imobilizado intangível e investimento em outras plantas o valor de 2.033 milhões. Pagando a despesa financeira líquida, a empresa contraiu empréstimos e financiamento para se resultar, então, num fluxo de caixa líquido de 1.977 milhões.
Podemos então analisar o resultado que ela apresentou, os investimentos em capital de giro, ela vem adotando então políticas de crescimento, por isso que ela investiu no imobilizado 1.994 milhões, e ela fazendo então captação de recursos para o crescimento. Quer dizer, todo esforço do fluxo de caixa operacional foi consumido no ativo imobilizado, e essa empresa, quer dizer, se ela investe no ativo imobilizado, é porque ela está desenvolvendo novas plantas, novas tecnologias, e também demonstramos aí a captação da necessidade de... Bom, o fluxo de caixa é importante para que nós possamos visualizar, então, desde o lucro líquido e aonde foi parar esse dinheiro nas transações de compras, vendas, investimento, e se a empresa também teve busca de recursos provenientes de terceiros, principalmente do banco. A base do nosso trabalho foi o CPC 26, da estrutura das demonstrações contábeis, algumas lidas do FIPECAF, Finanças Corporativas de Valor, do livro do professor Alexandre Assaf Neto. Então, são conceitos apresentados aos nossos alunos, visando também aplicabilidade na prática sobre os conceitos acadêmicos. Até o nosso próximo assunto. Bom estudo a todos. Ok.